Bem, agora resolvendo os exercícios da minha equipe para a questão 11.6. Então, primeira questão, letra A. Bem, você tem o seguinte: tudo aí se relaciona ao teste da razão, né? E ele está te afirmando aqui na letra A que esse limite é igual a 8. Então, ele está te perguntando o que você pode dizer sobre a série. Então, letra A, você vai dizer simplesmente o seguinte, que como o limite desse módulo aí, o limite desse módulo, ou seja, do AN mais 1, do AN mais 1 sobre o AN é igual a 8, né? Quando o N vai para o infinito e isso é maior do que 1, então, pelo teste da razão, a série somatória aí dos ANs é divergente, né? Que é maior do que 1. Aí o teste da razão garante que ela é divergente. Então, a letra A é só isso. Bem, a letra B, vamos fazer aqui uma cópia da letra A, né? Porque é só argumentação mesmo. Então, para a letra B, nós podemos dizer o seguinte: letra B. Como agora o limite vai dar 0,8, né? 0,8 e 0,8 é menor do que 1, então pelo teste da razão, a série, dessa vez, ela converge absolutamente. Converge absolutamente. É isso que diz o teste da razão. E diz como ela converge absolutamente, então ela converge. Logo, é convergente. E por fim, a letra C deu igual a 1, né? Então, como a letra C vai dar igual a 1, vamos levar também aqui a letra B copiada para diminuir nossa escrita. Coisa de preguiçoso, né? Então, como a letra C, o limite dessa vez é igual a 1, então o teste da razão simplesmente não nos diz nada, né? Então, pelo teste da razão, não temos o que afirmar, né? Pelo teste da razão, não sabemos se a série somatória dos ANs converge ou diverge. Bem, então a questão 1 só nos diz isso daí. Bem, vamos então agora para a questão 6. Então, a questão 6 tem por enunciado que a gente verifique, né, se diverge, se converge. Bem, então vamos lá, vamos verificar o que acontece aqui usando o teste da razão. Então, solução. Bem, para a gente poder usar o teste da razão, a gente precisa calcular aquele limite, né? Então, temos que o limite, quando n vai para o infinito, aí um grande módulo, né? O limite de um módulo, onde em cima fica o AN mais 1. Então,
vai ficar menos 3 elevado a n mais 1 dividido por 2 vezes n mais 1 mais 1 fatorial. E aí tudo isso dividido novamente aqui, só que agora por menos 3 elevado a n, que é o AN, né? Dividido por 2n's mais 1 fatorial. Então, é esse módulo aí, esse módulo todo aqui, o limite que a gente quer trabalhar. Ora, então, isso é igual ao limite, com n indo para o infinito, do módulo da primeira, de tudo isso daqui, a primeira. Deixa eu ver se consigo levar. Consigo, né? A primeira vezes o inverso da segunda. Ou seja, vezes 2n mais 1 fatorial dividido por menos 3 elevado a n, né? Menos 3 elevado a n. Pronto. Ora, tudo isso é igual. Tudo isso é igual ao quê? Bem, menos 3 elevado a n mais 1 dividido por menos 3 elevado a n vai dar, bem, subtrai aqui, né? Vai ficar menos 3 elevado a 1. Então, isso vai ser o limite quando n vai para o infinito do módulo. Bem, vai dar menos 3, né? Então, vou escrever menos 3 vezes, vou colocar 1 em cima, pelo seguinte, que a gente tem que ver o que vai acontecer com 2 elevado a n mais 1 fatorial dividido por esse fatorial aqui. Esse fatorial, ele vai ser 2n mais 3. Então, quando eu olho para 2n mais 1 e embaixo eu olho para 2n mais 3, então o 2n mais 3 pode ser visto como 2n mais 3 vezes 2n mais 2 vezes 2n mais 1, né? Vamos diminuindo de 1 em 1. E em cima eu tenho 2n mais 1 fatorial. Então, cancelo 2n mais 1 com 2n mais 1 fatorial. E embaixo vai ficar 2n mais 3 vezes 2n mais 2. Então, aqui ficam 2n mais 3 vezes 2n mais 2. Por isso que em cima eu coloquei logo o 1, porque eu já imaginava que ia haver o cancelamento que vai acontecer aqui, né? Ok. Bem, essas contas aqui são contas auxiliares, tá? Meu rascunho. Então, ok. Isso tudo aqui, então, é igual. Podemos, então, tirar o 3, né? Se podemos tirar o 3, não, o sinal do 3, então vai ficar igual ao limite de 3 vezes essa fração que eu tenho aqui, né? 3 vezes fração. É o limite de 3 vezes essa fração. E então eu tenho, né, vendo, claro, que isso daqui, se eu pego o n indo para o infinito, isso aqui é sempre positivo, né? Então esse aqui é positivo também, então eu posso tirar totalmente o módulo, mandando n para o infinito. E aí, naturalmente, isso aqui vai para o infinito e isso daqui vai para zero. Então, o limite
desse produto com n indo para infinito, ele é 3 vezes 0, que é 0, que é menor que 1. Então, logo, pelo teste da razão, é absolutamente convergente. Vou colocar a série, né? A série é absolutamente convergente. Pronto, temos mais uma questão. Vamos à questão 11. Bem, nessa questão 11 nós vamos fazer o seguinte: solução. A gente esquece um pouco aquele menos 1 ali e olha o restante da série, né? Você tem a elevada a 1 sobre n, que é a raiz enésima do e, né? Onde o e é uma constante, e você tem o n elevado ao cubo. Então, quando você presta bem atenção nisso daqui, você nota que você poderia pensar só no e sobre o n elevado ao cubo, porque a raiz enésima do e vai ser, né, o n está indo do 1 para o infinito, então vai ser um número menor do que o e. Então, você tem o seguinte: você olhando para essas coisas que eu falei agora, você pensa o seguinte: visto que, bem, estamos trabalhando com números maiores do que 0, né? Então você, como eu disse, olha para essa parte, esquece do menos 1, aí você tem e elevado a 1 sobre n dividido por n ao cubo. Isso é menor do que você olhar apenas para o e dividido por n ao cubo. Então, visto que isso acontece, e isso daqui ainda pode ser visto assim como e vezes 1 sobre n ao cubo. Então, visto que isso acontece, e visto que isso acontece, e a série formada por esses termos aqui, somatória com o n, né, variando do 1 até o infinito, como é a série que nos deram originalmente, essa série do 1 sobre n ao cubo é uma p-série, né, como diz no livro do Stewart, é uma p-série com p, que nesse caso aí é o expoente aqui, 3, maior do que 1, essa série assim é uma p-série com isso, converge, esse tipo de série converge. Então, visto que isso acontece, né, esse número, essa série aqui é menor do que essa série daqui para todo n, né, para todo n variando de 1 até infinito. E a gente sabe que essa daqui converge, né, olhando para isso daqui, devido a isso daqui convergir. Então, a gente pode concluir que essa série daqui converge. Então, visto que isso daqui, essas coisas são iguais, e a série é uma p-série com p maior do que 3, por isso converge, é uma série tal, vamos colocar assim, né? Deixa eu melhorar a escrita aqui da questão, puxar só um pouquinho aqui, só para frente, vou colocar assim, logo converge. Aí vamos colocar assim, então, temos que essa com o menos 1, essa série aqui com o menos 1, na hora em que eu considerar o módulo, né? Se eu considerar o módulo, então menos 1 elevado a n vezes e elevado a 1 sobre n sobre o nosso n ao cubo,
Acho que para usar a notação corretamente, essa somatória tem que abraçar todo mundo, né? Então, temos que esta série ela vai convergir, ela converge absolutamente. Ela converge absolutamente, porque a única coisa que diverge, né, que é diferente entre essa série e essa série aqui sem o menos 1, é justamente o menos 1 elevado a n. Mas quando você pegar o módulo, então o menos 1 perde a importância. Portanto, se essa série aqui converge, essa daqui converge absolutamente. Logo, é convergente, que era o que a gente queria responder. Logo é convergente, tá certo? Então, mais uma questão terminada. Vamos olhar agora a questão 16, né? Bem, essa questão aqui, a gente tem que olhar os quocientes, esse quociente, né? Esse número aqui, a gente sabe que o n, o cosseno do n, ele é um cara preso entre 1 e menos 1. Então, o maior valor que ele assume é 1, o menor é o menos 1. Então, esse cara daqui, com certeza, vai ser alguma coisa, pelo menos... Bem, se esse daqui no máximo chega a 1, essa diferença, no mínimo, vai chegar a 2, né? No mínimo, vai chegar a 2. Aí, você pegando números ainda menores, vai ficando ainda maior isso daqui. Por outro lado, é interessante que esse daqui seja um número positivo, né? Para que a gente possa poder comparar as coisas, para que a gente possa ter isso daqui como uma comparação crescente ou decrescente. Então, olhar o sinal é importante. É claro que essa descoberta não é feita à toa. No meu caso, dá para observar nas soluções que tem na internet, mas a ideia que foi desenvolvida lá é exatamente essa daqui. Então, solução. Não sei se na hora da prova essa ideia iria sair assim tão fácil, né? Que no caso a ideia é sempre mexer no AN, que é para buscar alguma coisa para comparar. Então, veja que se você olhar para isso daqui, você está com n elevado a 2 terços. N elevado a 2 terços ele é a raiz cúbica de n ao quadrado. Então, por exemplo, se você colocar 1, você vai estar com a raiz cúbica de 1. A raiz cúbica de 1 é 1 mesmo, isso daqui dá um número negativo. Se você colocar 2, você vai estar com a raiz cúbica de 4. É maior do que 1, mas não chega a 2. Então 2 ainda não é maior, não é positivo. Mas se você colocar 3, você vai estar com 9. Então já vai dar maior do que 2, né? Porque 2 ao cubo dá 8. Então veja que n elevado a 2 terços menos 2 é maior do que 0 para n maior ou igual a 3. Né? Para n maior ou igual do que 3. Até talvez um pouco antes do 3, mas pelo menos no 3 em diante, né? Então, a primeira observação que a gente faz é sobre esse denominador. Aí, olhando o numerador, veja também que 3 menos o cosseno do n, 3 menos o cosseno do n, como esse cara daqui no máximo é 1, isso daqui pelo menos eu posso garantir que ele é maior do que 1. Para as minhas intenções está bom. Isso também para n maior ou igual que 3, né? Para poder ficar pelo menos igual ao que está em cima. Bem, assim eu posso afirmar o seguinte, que esse quociente, 3 menos o cosseno do n, dividido por n ao cubo, n a 3 sobre 2 menos 2, isso com certeza é maior do que 1 dividido pelo próprio, né? N elevado a 3 sobre 2 menos 2. E aí, quando a gente vê isso, a gente pode comparar isso um pouco melhor. A gente pode tirar esse menos 2, né? Porque se eu tirar esse menos 2, o denominador fica ainda maior. E aí, se o denominador fica ainda maior, a fração fica menor. Então, 1
sobre n elevado a 3 sobre 2. E aí a gente chegou em algo que é possível de comparar. Bem, isso daqui vai divergir, né? Porque vai divergir. Isso daqui, então assim nós temos isso e a série somatória com n variando do 1 até o infinito de 1 sobre n elevado a 3 sobre 2 diverge. Por quê, né? Pois é uma p-série, como diz o Stewart, com o p, nesse caso, sendo o expoente aí 3 sobre 2, um cara menor do que 1. Então, por isso ela diverge. Ora, mas se essa diverge, então essa daqui também diverge pelo método da comparação. Então, pelo teste da comparação. Então, pelo teste da comparação, a série que a gente está estudando, né? A série Ctrl+C, Ctrl+V, vou trazer ela para cá, ver se eu consigo trazer. Pronto. Essa série aí diverge. Pronto. Mais uma questão realizada. Agora